Preparem-se, porque hoje o assunto é daqueles que divide mesa de bar, gera meme, às vezes até uma saudável rivalidade. A gente está falando da eterna discussão, eu sou de exatas ou eu sou de humanas? Quem nunca se escorou no bom e velho, eu sou de humanas, para fugir daquela continha, para justificar aquela conta de cabeça que não fechou tão bem assim. Pois é, mas na era da informação, até mesmo os mais fervorosos defensores das humanas precisarão dar uma espiadinha no mundo analítico dos dados. A pesquisa da Manpower Group Brasil é enfática. Cerca de 80% dos empregadores encontram dificuldades para achar talentos com raciocínio lógico e também em resolução de problemas. O relatório mais atual do Fórum Econômico Mundial mostra que a gente já tem 34% das funções nas organizações sendo realizadas por máquinas. E essa porcentagem só tende a crescer, alcançando os 42% até 2027, ou seja, está bem pertinho. E aqui vai um detalhe importante. Espera-se que desses 65% sejam destinados ao processamento de informações e dados. No topo da lista de habilidades valorizadas pelas empresas para 2030, temos o pensamento analítico. E se engana quem pensa imediatamente em números. Pensamento analítico é muito mais amplo. Calma, vamos respirar. A gente não está aqui para decretar o fim das humanas, muito pelo contrário. Inclusive, essa habilidade vai ser cada vez mais desejada também pelas empresas, tanto quanto a criatividade, a nossa velha conhecida, que saiu do 15º lugar e na pandemia virou a terceira habilidade mais necessária para a construção desse futuro do trabalho. Então, o que isso tudo está falando para a gente? Que o futuro é dos híbridos, daqueles que conseguem navegar entre os números e a empatia, entre os dados e as histórias. No futuro, as habilidades de humanas e exatas não só podem, como devem, caminhar juntas. Então, preparem-se para um episódio repleto de insights valiosos, onde a gente vai desmistificar um pouco esse universo todo dos dados para vocês de uma forma bem humana e mostrar que sim, é possível desenvolver pensamento analítico sem perder a essência criativa. Vamos nessa? Muito prazer, eu sou a Babi Bono, jornalista, estrategista criativa, tocadora de surdo, produtora do Carnaval, trabalho com impacto, educação e entretenimento e hoje eu estou aqui muito acompanhada de pessoas queridas e mulheres muito potentes. Paula Salles, chefe de cozinha e produtora cultural. Laura Dias, publicitária e entusiasta de dados, que trabalha há mais de 17 anos com disciplinas de estratégia, dados, conteúdo. Pamela Carvalho, que é educadora, historiadora, gestora cultural. Eu ficaria horas falando da Pamela aqui. Pesquisadora, coordenadora do eixo Arte, Cultura, Memórias e Identidades na Rede de Desenvolvimento da Maré. Meninas, sejam muito, muito, muito bem-vindas. Antes da gente começar, eu queria fazer uma dinâmica com vocês, mas eu queria que vocês fizessem uma autodescrição de cada uma. Eu não fiz a minha, então vou voltar aqui umas casinhas. Eu estou hoje vestindo... Eu sou uma mulher branca, de cabelos longos, escuros, com umas mechas louras. Estou vestindo uma roupa preta, com um cordão de cobra coral, que é preto, vermelho e branco. E estou com um casaco estampado. Hoje eu estou sem óculos. Bem-vindas, Laurinha, Pamela, Paula. Vamos nessa? Como que vocês explicam para a família de vocês, em uma mini bio, numa frase, o que vocês fazem? Então, explica para a gente o que vocês fazem e aproveita e já faz a audiodescrição também. Vou começar, então. Deixa que eu deixo aqui, gente. Né? Quem vai? Que é tanta mulher potente que a gente chega, né, a ficar sem saber se vai, se espera. Mas eu sou Pamela Carvalho. Eu acho que, tentando explicar um pouco o que eu faço, né, nesse sentido de tentar falar de uma forma que seja compreensível para todo mundo, eu acho que eu tento gerar um impacto no território onde eu moro, que é o conjunto de favelas da Maré, e a partir desse impacto micro, esse impacto local, eu tento gerar um impacto maior, a partir desse recorte, né, da cultura, da pesquisa, da reeducação das relações raciais. E, fazendo a minha autodescrição, sou uma mulher negra, com cabelos volumosos e crespos, estou com uma blusa verde e um óculos com uma armação marrom. Eu sou a Paula Salles, sou chefe de cozinha, sou gestora e produtora cultural há 20 anos. E o meu trabalho é trazer para a luz, trazer vida às ideias maravilhosas das pessoas e, através dessas ideias transformadas em projeto, transformar cenários e transformar realidades. Eu sou uma mulher branca,
Tenho um cabelo louro, ondulado, assim, meio barro, meio tijolo. Tô com uma camiseta laranja e óculos, assim, de armação grossa, roxinho. Bom, eu sou a Laura, eu sou publicitária de formação e eu trabalho há muitos anos com análise de dados de consumidor. Então, na verdade, eu sou aquela pessoa que olha para os bits e bytes, né, para as pegadas que as pessoas vão deixando nas pesquisas, na sua atuação digital, e vou tentando encontrar qual é a história que tem ali atrás para conhecer um pouquinho sobre comportamentos de pessoas e para fazer uma comunicação melhor para elas. Eu sou uma mulher de pele clara, com cabelos cacheados, pretos. Eu estou vestindo um blazer preto, uma blusa branca e eu tenho um piercing no nariz. Bom, falei bastante de pensamento analítico aqui na introdução, então vamos falar um pouquinho o que é isso para a gente deixar todo mundo nesse glossário aqui na mesma página. Peguei algumas definições. Social Good Brasil define esse pensamento analítico como uma habilidade cognitiva que envolve a capacidade de reunir informações de diferentes fontes, visualizar o todo e solucionar problemas. O mais importante é conseguir trabalhar com dados, ler e interpretar, fazer correlações e tomar decisões a partir deles. Na Wikipedia, né, de forma mais colaborativa, digamos assim, coloca essa história da seguinte maneira: o pensamento analítico é uma forma de pensamento com o objetivo de explicar as coisas através da decomposição em partes mais simples, que são mais facilmente explicadas ou solucionadas e, uma vez entendidas, tornam possível o entendimento de um todo. É por lá, por esse caminho também, que eles concordam que o pensamento analítico é central na resolução de problemas. Então, acho que a gente, trabalhando o glossário aqui, agora a gente mergulha na nossa pauta. O que foi para vocês o clique, na verdade? Como é que vocês perceberam que vocês estavam usando muito o pensamento analítico totalmente aliado ao que vocês fazem e não transformando isso num bicho de 7 cabeças? Agora vou eu. Então, eu trabalhando com projetos, né, percebi o quanto era necessário olhar para o entorno, para o território, para a situação. E para fazer uma leitura adequada era imprescindível que a gente tivesse acesso e levantasse os dados. Né? Eu vivi isso muito, assim, sobretudo num passado, né, semi-recente, que era uma proposição de projetos, sobretudo nas áreas culturais e socioculturais, que não levavam em consideração essa análise prévia, esse público, a voz do público, o que esse público-alvo, né, demandava. Então, essa mão me incomodava muito de passar por cima de um contexto, né, de uma comunidade, um contexto social, impondo um projeto, propondo, entre aspas, impondo e propondo ao mesmo tempo, sem ter essa análise prévia e esse estudo do que aquele território, do que aquelas pessoas que seriam impactadas de verdade queriam e demandavam. Então, a partir disso, né, a gente começou a olhar para esses números e mais, olhar para quem estava por detrás deles. E, de fato, as ações, os projetos começaram a ter uma dimensão transformadora muito mais efetiva. Né? Na medida que a gente tem clareza do que é necessário, de qual é o problema para propor uma solução, né, a gente consegue uma efetividade maior. Então, foi a partir desse clique de ter uma efetividade, uma qualidade para quem estava recebendo esses projetos maior, que eu senti a necessidade de ir nessa direção, de olhar para esses números sem medo, né, e enxergar o que estava ali por detrás deles. Bom, falando um pouquinho de como isso bateu para mim, foi muito parecido, né, com o teu processo, né? Eu sou publicitária de formação e não tinha dados necessariamente no meu primeiro step, mas eu estava trabalhando naquele momento em que a gente começou a medir tudo, né, lá pelos idos de 2007, 2008, e a gente tinha um montão de dados na mão que diziam o quê? O que a gente ia fazer com aquilo, né? E, ao mesmo tempo, eu sentia muita falta de ouvir o lado das pessoas. Eu estava vendendo produtos para pessoas, algumas com histórias muito parecidas com as minhas,
contando histórias nas quais eu mesma não acreditava, porque aquela era a história hegemônica, né? Então, eu dei esse passo para trás e falei, olha, eu tenho aqui um montão de dados na minha mão, esses dados provavelmente contam um pouco sobre quem são essas pessoas. Por que eu não posso me apropriar disso para entender melhor quem são os consumidores com os quais eu estou falando, quem são as pessoas para quem eu preciso me reportar, entender as histórias mais profundas delas e, naturalmente, isso é um exercício tanto de análise, mas também é um exercício de empatia, né? De você se colocar no lugar do outro. E foi aí que eu entrei nessa seara de dados, nessa seara muito analítica, sem abandonar, de fato, o que é o cerne da comunicação, que é a interação entre pessoas, né? Eu estava aqui te ouvindo e lembrando, né? Porque, por formação, sou historiadora, fui fazer um mestrado em educação. Mas, em um determinado momento, assim, da minha vida, que foi já trabalhando na Rede da Maré, que é a organização onde eu atuo, que eu fui percebendo que existem alguns lugares, quando a gente fala no âmbito global ou em âmbito local, que existe uma espécie de apagão de dados, né? Que é muito mais difícil a gente encontrar e muitas vezes produzir dados sobre alguns territórios, alguns corpos e algumas pessoas. E a Maré, o Conjunto de Favelas da Maré, assim como várias outras favelas, é um desses lugares onde, historicamente, não existem muitos incentivos, não existem muitos projetos, inclusive a gente falando de poder público, que produzam e qualifiquem dados, né, sobre esses territórios. E aí a Rede da Maré, que é a organização onde eu atuo, começou a fazer esse trabalho, né, de geração de dados e qualificação de dados, muito com o objetivo também de traçar diagnósticos, produzir algumas ações, mas também incidir politicamente e cobrar do poder público algumas ações que deveriam acontecer. E isso foi uma virada de chave da minha vida também, porque a gente tem uma coisa de observação, né, de viver o território, viver a vida, viver os nossos próprios corpos e os corpos que estão ao nosso redor, mas muitas das vezes a gente vai falar alguma coisa e cobra, não, mas de onde você tirou esse dado? Né? Mas isso é fato mesmo? Onde é que isso está escrito? Onde é que isso está publicado? Né? E a gente tinha essa percepção, e eu tinha muito essa visualidade, de que a Maré é um conjunto de favelas majoritariamente negro. Mas a gente não tinha esse dado, né? E aí, observando uma pesquisa da Rede da Maré, que é o Censo Maré, pensando que os recenseadores, né, do IBGE não entravam em várias favelas até muito recentemente, a gente percebe que a Maré é um conjunto de favelas com mais de metade da população negra. E aí, a partir disso, a gente consegue desenvolvendo uma série de ações de valorização dessa população. Então, foi um momento que virou muito, sabe, a chave da minha vida, mas, ao mesmo tempo, fico lembrando de vários momentos durante a minha formação, durante a minha graduação, onde eu, enquanto historiadora, me deparava com os dados e muito nesse sentido de entender o nosso passado, mas para projetar um outro futuro. Só que nessa dicotomia entre exatas e humanas, muitas vezes os publicitários, os historiadores, os cientistas sociais não são colocados nesse lugar como alguém que trabalha com dado, que vai qualificar um dado. E é importante, inclusive, a gente dizer que o nosso trabalho, o nosso ofício, é muito pautado em dados. Uma boa pesquisa tem uma boa análise de dados, sendo essa pesquisa mesmo do campo das humanidades, né? Então, contando essa história, teve esse marco, essa virada de chave dentro da Rede da Maré, olhando para esses dados produzidos dentro da Maré por moradores da Maré, mas fico também rememorando vários momentos da minha formação nesse lugar dessa disputa, né, de enquanto historiadora estar produzindo conhecimento pautado em dados, mas várias vezes tem que falar, o que eu estou fazendo é dado e é ciência também, né? A gente tem os dados da União Internacional de Telecomunicações levantados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, onde diz que somente 24% dos brasileiros economicamente ativos têm habilidades digitais assim básicas, tipo assim, mandar um anexo por e-mail, por exemplo. A gente está falando de muito pouca gente, né? Quando a gente está falando de habilidades intermediárias, por exemplo, fazer uma fórmula aritmética básica também no Excel, a gente está falando que são 11% somente. E a gente está muito atrás da América Latina e de outros países. Muito, muito, muito atrás. E aí, pensando nesse sentido, pensando muito em futuro e esse uso de dados, que nem você está falando agora, Pamela, se a gente não tem o dado, como a gente constrói os projetos, como a gente cria as inovações, né? Como é que a gente pode ser mais inclusivo também nessa história da tecnologia, dos dados, usando o pensamento analítico para tudo isso que a gente está falando. Como que vocês veem isso dentro do que vocês atuam hoje ou com o que vocês trabalham hoje?
Posso... Vai. Chega só um Que acho que pouquinho. vou, claro, vou ser um pouco mais objetiva, que eu acho que vocês vão ter muito para costurar sobre isso, que eu vou tentar trazer também. Eu acho que o dado... Vou até botar o microfone assim bem pertinho, porque acho que isso é importante. Eu acho que para não perder. Eu acho que o dado, ele ajuda a gente a criar a narrativa. E a gente tá politicamente, historicamente, e falando de raça e de gênero, pensando que estamos entre 4 mulheres, num momento de disputar as narrativas e construir outras narrativas. Então, para a gente poder falar sobre a gente mesmo enquanto mulheres, enquanto pessoas de periferias, enquanto pessoas negras, a gente precisa estar com esses dados na mão. Então, eu acho que isso é muito importante, a gente ter essa percepção de que o dado vai ajudar a gente a contar a nossa própria história. E aí, por isso que eu acho que é tão importante também a gente pensar essa forma de tornar esse debate mais acessível, né? Trazer para perto de jovens, de pessoas de periferias, pessoas de favela, porque é isso. Resumidamente, o recado que eu queria dar respondendo essa pergunta é isso. Eu acho que o dado vai ajudar a gente a criar as narrativas que a gente precisa para disputar os nossos espaços e as nossas próprias vozes dentro da sociedade. Nossa, isso faz tanto sentido, Pan. Assim, é como se um carretel caísse, assim, um caminhão de fichas caísse. Porque, de fato, a percepção que me bate é de que essa leitura de dados, ela é a narrativa. A leitura é a narrativa que é contada. Então, assim, não adianta a gente ter a frieza dos números. E não adianta a gente ter uma pasteurização nessa leitura. Que é exatamente isso que você está falando. Sabe, a narrativa, ela demanda esse insumo que é o dado. E é importante que todas as pessoas sejam contempladas com a sua voz, com a sua própria narrativa. E dizer, oi, esse númerozinho aí, ó, no finalzinho sou eu. Sabe? Então, assim, eu acho, cara, que isso resume o rolê de uma forma muito impactante, sabe? Porque a narrativa, ela confere poder, ela confere força, né? As várias narrativas que se somam, elas vão se reunindo em torno. Então, assim, a gente precisa realmente ter esses dados nas mãos e começar a contar as nossas versões, né? E na cozinha, Paula? Esses dados na cozinha. Que história que tá contando esses dados na cozinha? Temos muitos vieses para contar histórias na cozinha, né? A cozinha, eu costumo dizer que a mesa é a rede social mais antiga do mundo. Tudo se dá desde os primórdios em torno da sobrevivência, da alimentação e todo esse nosso repertório político, ele vai se acomodando ali, né, nas mesinhas ou do bar, ou na mesa ali do imperador, ou seja lá quem for em volta ali da tábua de tapioca. A mesa, ela tem essa capacidade de agregar, trazer para perto. Então, assim, na cozinha, eu enxergo hoje, assim, um dos grandes problemas do mundo vai ser a alimentação. Isso vai ser um desafio, já é um grande desafio alimentar a população mundial. E, assim, a partir disso, a gente vai abrindo capilaridades para todos os espaços. Né? É uma questão ambiental, é uma questão política, é uma questão de gênero, é uma questão de raça. A alimentação, ela perpassa tudo isso. Então, as pessoas que lidam com essa dinâmica, né, profissionais da área de alimentação, elas precisam entender que o papel delas como cidadãs, ele não está dissociado do prato, sabe? As escolhas que a gente faz, elas nos levam para determinados lugares. Então, enquanto pessoa que olha para a alimentação, eu acho que esses dados, eles também precisam estar acessíveis e eles precisam ser lidos como sendo uma questão chave para esse futuro, sabe? A partir da alimentação, outros dados e outros problemas se resolvem e também se constroem. Popularizar, né, pelos dados essas conversas, né? Porque é isso, não ter um dado já é um dado. Eu trabalho hoje na parceria com umas pesquisadoras da UF que estão num projeto sobre racismo religioso.
E uma grande dificuldade é exatamente não ter uma tabulação sobre esses casos. E aí, quando você tem, isso é tratado pela imprensa de uma forma que não faz sentido, né? E você não consegue articular políticas, iniciativas, etc., sem essa ciência dos dados. Laurinha, você faz o tempo todo isso, né? Empregar o pensamento analítico nas suas estratégias e nas tomadas de decisão. Qual é a relação que você vai construindo? Eu acho que o grande pulo do gato é quando você começa a entender que toda a produção que você faz, ela gera uma informação. E que, portanto, cultura analítica não é uma coisa restrita a quem fala de negócios ou a um universo específico ou a quem fala de tecnologia. Costurar informações e ter um olhar analítico sobre o que você faz, o que você vive, a mesa, a forma como as pessoas comem e produzem o seu alimento, a forma como as pessoas se identificam e se percebem e têm as suas políticas públicas respeitadas ou não, qualquer olhar analítico que você coloca sobre isso, ele é um dado. Então, isso passa por explicar para todo mundo que está envolvido em qualquer senso de produção, em qualquer universo produtivo, que o seu olhar sobre aquele universo é um olhar analítico, é um olhar de dados. Não é o Excel, não é a planilha, não é a tabulação. Isso vem depois, quando você começa a perceber, caramba, eu tenho aqui uma informação sobre racismo religioso, sobre produção de alimentos, sobre a representatividade das pessoas de uma comunidade. Eu tenho aqui uma informação empírica que ela não está tabulada em lugar nenhum e, portanto, eu não consigo mostrar que ela é válida. É aí que entra a parte tecnológica. Mas muito antes disso, veio um pensamento de conectar pontos, de procurar padrões. E isso é um pouco do que a gente faz muito frequentemente na área de negócios, mas que agora começa a transbordar e chegar em outros universos de produção. Mas aí eu chamei a Laura de Laurinha, gente, desculpa a intimidade, mas então já vou jogar na mesa aqui. Ela pega isso tudo, ela faz isso tudo desse jeito sério aqui que ela está falando, mas a gente trabalhou com comunicação juntas há alguns anos. E a Laura trabalhou junto comigo, assim, bem coladinha, porque ela era a pessoa que trazia os insights que os dados apresentavam e eu era a pessoa que dava uma roupagem criativa para aquilo que ela trazia, juntas, né? Sempre juntas. E aí, uma vez, a gente estava trabalhando para uma loja de utilitários, participando de uma concorrência. Quem é do ramo das agências sabe o que eu estou falando. A concorrência é quando todo mundo está querendo aquela conta daquela marca e aí você participa de um processo, quem tem a melhor ideia ganha. E aí, nesse processo, fica todo mundo doido. De onde vai vir essa melhor ideia? E era uma loja de utilitários, era uma campanha de Dia dos Pais. E aí, Laura, minha mestra, sempre, ela falava que ela era o farol das minhas estratégias. Eu falava assim, o que a gente vai tirar dessa história? Vem Laura Dias, depois de um tempo com os relatórios dela embaixo do braço, fala, Babi, descobri uma coisa aqui. E aí a gente está falando de algo que tem um pouquinho mais de 7 anos, deve ter uns 8 anos essa história. Então, assim, o Twitter estava bombando, graças a Deus não tinha TikTok ainda na nossa vida. E a Laura me vem com um dado sobre o Dia dos Pais, que era o seguinte, olha, em algum lugar todo mundo deve ser filho do Catra. Eu, Catra, Mr. Catra, em algum lugar, porque olha aqui. E aí tinha uma trend no Twitter, tinha uma conversa no Twitter que mostrava, ela trouxe 1000 dados que mostravam que todo mundo, isso era uma conversa recorrente, a gente estava falando do Dia dos Pais, e aí a gente acabou desenhando uma estratégia que é nesse sentido. Eu queria que você contasse desse case, porque não foi só esse, a gente trabalhou com beleza e ela ia tão a fundo na análise dos dados, quando eu vi ela estava participando de um grupo que era das cacheadas em Cristo, cacheadas em Jesus, alguma coisa assim, que era a mulherada ela chegava no funil dos dados e quando via, era por ali que a gente desenhava as melhores criações e inovações para aquele público, né? Olha, se tem uma coisa que fala de comportamento de um jeito que dá insight, é olhar como é que as pessoas fazem piada, como é que você faz meme, né? Na 3ª ou 4ª vez que a gente lê uma pessoa dizendo, olha, eu tô com medo de ir na cozinha, beber uma água e encontrar o Catra de cueca, porque ele é pai de todo mundo, ele deve ser o meu pai também, você começa a dizer, cara, nessa piada tem alguma coisa, tem alguma cultura sendo extrapolada aí. E isso passa muito por você estar aberto a sair do seu lugar, das coisas que você sabe e escutar o outro, né? Você identificar alguma coisa que você não havia parado para pensar, que não faz parte do seu universo, seja pelas conversas das pessoas, seja por uma série de pesquisas que você vai e junta, né? Pesquisas encomendadas por outros agentes que você recebe e lê,
você tem que estar disposto a saber alguma coisa que você não sabe, a ouvir o que o outro está dizendo. Então, essas estratégias e esses processos passam muito por aí. O que está se falando que está fora do meu universo, da minha bolha, né? E, Pan, no seu campo de atuação, você fala muito também sobre... Você falou já isso um pouquinho, análise de dados e de tecnologia para voltar isso para impacto social. Você, inclusive, tem colocado embaixo do braço algumas pesquisas e mandando ver dentro do seu território. Como você vai fazendo isso dialogar e amplificar? O que falta para você conseguir fazer as costuras boas para apoio, para ter mais dados, para conseguir desenvolver as suas campanhas e as suas análises, enfim, os seus projetos de impacto social? Isso é importantíssimo, né? Porque em um dado momento também, lá na minha graduação, eu fui analisar alguns dados, né? E cheguei num momento da nossa história de várias teorias, né, eugenistas, racistas, e que afirmavam, e aí trazendo, né, vamos trazer como se fosse nos dias de hoje, né? A gente tem uma população carcerária que é majoritariamente negra. Em um dado momento da nossa história, foi colocado que nos presídios a maior parte das pessoas eram negras porque pessoas negras teriam mais tendência de cometer crimes. Isso tá na nossa história, né? Só que, e aí vejam, isso, né? Por isso que essa capacidade analítica e a gente ter gente nossa nesses lugares de análise de dados é essencial. Porque aí que vem a narrativa. A partir do dado, você consegue criar a narrativa que você quiser. E aí, essa narrativa foi criada e por muito tempo foi validada enquanto ciência. Hoje em dia, a gente já consegue observar que essa narrativa é mentirosa, né? A população negra é a maior parte dentro dos presídios, né? Assim como em várias outras posições de subalternidade dentro da nossa sociedade, porque justamente os nossos dados históricos revelam que a nossa sociedade foi construída de uma forma racista, né? E que muitas vezes em situações muito parecidas, você tem um jovem negro numa situação e um jovem branco na mesma situação, o negro vai ser preso e o branco não. Então, olhem aí, né? A importância da gente ter uma análise de dados, uma leitura crítica e uma criação de narrativa que seja racializada, que tenha uma perspectiva de gênero, que tenha uma perspectiva de periferia. Então, tenho tentado muito fazer esse movimento, né? Trazer o nosso povo, trazer a nossa gente para criar, construir, coletar os dados. Mais do que isso, interpretar os dados, porque dado não fala, quem fala é gente, né? Então, se não tiver gente lendo esses dados, costurando esses dados, interpretando esses dados, eles vão continuar ali silenciados. E é o que geralmente acontece com dados ligados a narrativas de pessoas negras, dados de favela. Então, o que eu tenho tentado fazer muito é isso. É ser uma boca para esses dados, ser uma voz para esses dados. Porque como você trouxe, né, ali naquele finalzinho daquela planilha, daquela pesquisa, esse dado sou eu, esse dado é você, esse dado somos nós, né? Então, eu tenho feito muito esse movimento de trazer para as redes sociais, para o âmbito da comunicação, para o âmbito da produção cultural, esses dados e essas narrativas e tentado botar esses dados na minha boca para que eles cheguem em mais ouvidos e mais bocas e mais narrativas plurais e democráticas sejam construídas. Gente, principalmente nessas questões de impacto que vocês trabalham, e claro que comunicação, campanhas, né, tem um impacto gigantesco também, o que a gente está construindo de narrativa, assim. Como é que fica a questão da ética em relação aos dados, assim, na hora de coletar e analisar esses dados, especialmente nesses projetos de impacto, como que vocês abordam essa questão com os times de vocês ou vocês ali dentro das criações de vocês? Vou pegar esse gancho muito rapidinho, porque, gente, eu já fui muito pesquisada e, assim, muito abrindo o coração aqui, eu já fui muito objeto de pesquisa. E isso é um debate que no mestrado, né, com a minha orientadora, que foi a professora Giovana Xavier, na UFRJ, ela falava muito sobre isso. A gente não é objeto de pesquisa. A gente é, no máximo, sujeito de pesquisa. Objeto, não. E isso é uma primeira coisa que eu falo com os meus times quando a gente está realizando pesquisa. A gente não está pesquisando o objeto. Não vou pesquisar essa mesa. Eu vou pesquisar as pessoas que estão aqui ocupando essa mesa. Então, essa é uma primeira abordagem. A gente tratar as pessoas como pessoas.
E aí, uma outra coisa que é isso, né? Pensando no início da pesquisa, né? O meio eu vou deixar para as meninas falarem, eu vou falar mais do início e do fim. Então, essa primeira abordagem de entender que pessoas são pessoas e a gente não pode tratar as pessoas como objeto, para a gente começar a pensar a pesquisa. E no final, que é o basicão, gente, da devolutiva. Se conversou com a pessoa, você entrevistou a pessoa, você fez uma análise comportamental ali da pessoa. Quando tiver ali o PDF, manda o PDF pra pessoa. Não deixa a pessoa no limbo, não. Faz o Porque, básico. gente, isso acontece muito, né? Fazem pesquisa, entrevistam, e aí a gente nunca recebe. Ou, às vezes, pior. A gente, e aí, pensando marcas, né? Pensando rede social, às vezes a gente vê lá na rede social aquela pesquisa que entrevistaram a gente e ninguém deu uma devolutiva pra gente. E isso é muito chato, né? E isso tem muito a ver com ética. E com uma ética do cuidado que mulheres, pessoas negras, pessoas de favela têm implementado nas suas pesquisas. As pesquisas, eu, enquanto sujeita de pesquisa, que eu fui melhor tratada, foram pesquisas feitas por mulheres, por pessoas pretas e por favelados. Os acadêmicos, homens brancos, cis, foram as minhas piores experiências enquanto sujeita de pesquisa. Então, daria um pouco dessas dicas para pensar início e para pensar final. Traz pessoas como pessoas e dê devolutiva para essas pessoas. Eu acho que, assim, basicamente é respeitar, né, a condição do outro, né, como pessoa. Eu também, assim, imagina, você ficar sem acabar vendo ali revelado as suas informações sem... Então, eu acho que a premissa sempre vai ser a empatia, sabe, o respeito e o fluxo contínuo de troca. Eu acho que, assim, o mínimo, né, que alguém que participa, né, como... A gente não pode simplesmente tratar pessoas como matéria-prima, né, como objeto, como a Pan falou. Então, assim, eu acho que essas pessoas, elas têm que fazer parte desse processo. Esses processos precisam ser acessíveis, entendíveis, transparentes, do início ao fim, né? Aonde que vai ser publicado, de que forma vão usar esses dados, como é que está sendo a ótica dessa leitura. Eu acho que é responsabilidade, é ética, é respeito, né? E é o mínimo, assim, na minha opinião. Eu acho que é um processo que precisa ser conjunto. Eu acho que dentro até do que você faz, né? Se não tiver uma questão ética nessa tratativa, a gente está falando de fome, né? A gente está falando de comida. Imagina. Né? Não sei exatamente como que funciona isso dentro da sua área. Olha, funciona muito dentro dessa mesma ótica social, no contexto em que você lida diretamente com pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Quando a gente lida com essa coisa da fome, né? Do campo, de como esse alimento está passando até chegar numa prateleira, né? Toda essa cadeia, ela é muito machucada, ela é muito ferida. Sabe? Sobretudo porque, normalmente, essa pessoa que participa de botar comida na nossa mesa tem uma mesa muito mais vazia do que a nossa. Então, assim, é muito importante considerar as pessoas, sabe? E reforçando muito o que a Pan falou, assim, ninguém é objeto, né? A gente é sujeito. Então, assim, a gente precisa ter essa mão responsável, respeitosa e ética de envolver de todas as formas, com voz, inclusive. E até como é que a gente aprende a ler esses dados, né? Sim. Porque os dados relacionados ao como a gente come, a gente não é ensinado a pegar uma embalagem, entender, a saber a procedência daquilo que a gente está consumindo. Também é um projeto de dominação, né? Essa coisa de alimentar mal as pessoas também é um projeto de destruição, sabe? Que a pessoa mal alimentada, ela não tem um cognitivo bacana. A pessoa mal alimentada, ela não tem um psicológico bacana. Ela não tem autoestima no lugar, sabe? Ela não tem... Gente, é comida, sabe? É sobrevivência, sabe? É um lugar de dignidade, sabe? Quem não tem o que comer perde um lugar muito importante, que é esse. Então, nesse sentido, eu acho que a análise de dados nessa seara da alimentação, ela é ainda mais, não importante, mas assim, mais delicada, sabe? Porque quando você precisa realmente ter esse contexto, esse entorno e esse olhar para o indivíduo, para que você possa traduzir isso de uma forma que o resultado retorne de uma forma positiva para aquele contexto que foi
de alguma forma, explorado, sabe? E no caso da gente que trabalha com comunicação, essa é uma discussão, né, da ética o tempo inteiro, porque a gente vai manipulando essas informações para construir narrativa. Narrativa faz com que as coisas virem verdade, né, Laura? Laura fala muito sobre isso. E na verdade tem um aspecto, vocês falaram muito sobre o início do processo de pesquisa e sobre o final do processo de pesquisa. E quando a gente fala de ética, a gente não pode esquecer do meio. A gente tem quando fala em comunicação, mas também quando se fala na indústria alimentícia, por exemplo, você tem um compromisso de pesquisa que serve, sim, a uma narrativa, mas você tem muitas pessoas envolvidas querendo fazer as coisas acontecerem. E, às vezes, quando você não tem a tecnicidade necessária para tratar aquelas informações, o seu processo e as conclusões que você tira também acabam sendo ferindo o limite da ética. Em resumo, se eu não sei o que fazer com aquelas informações e eu dou o meu viés para elas sem uma metodologia, sem envolver as pessoas certas, sem fazer disso um trabalho sério e técnico, eu corro risco e eu certamente estou fazendo um trabalho antiético, porque, na verdade, eu estou servindo a minha visão, a minha narrativa, e não a uma metodologia que vai considerar os insumos que outras pessoas tão gentilmente estão trazendo para a gente a favor dessas pessoas, e sim a favor da nossa própria leitura de mundo. Então, ter a tecnicidade, ter os métodos, as pessoas certas na tratativa dessas informações, desses dados, também faz parte de ter uma comunicação cada vez mais ética. Ô, gente, e todas vocês aqui trabalham com ensino de alguma forma, né? Trabalham, permeiam ali esse campo também da educação, assim. E nessa época de redes sociais, onde está todo mundo, a galera principalmente mais jovem, parece assim, a paciência de mergulhar nos conteúdos profundos. Ou também obrigado pelas plataformas. Agora o vídeo que bomba é o de 5 segundos, é o de tantos segundos, 15 segundos e por aí vai. E aí, sem esse caminho mais profundo, como é que a gente começa a ensinar pensamento analítico nesse momento de TikTok? Dá pra juntar essas coisas, gente? O pensamento analítico, ele nada mais é do que você ser capaz de conectar saberes diferentes, né? É aquele, para usar o termo técnico, é o nosso Big Data que todo mundo tem. Quando você bate o olho em uma situação e diz assim, cara, isso tá esquisito, não tô me sentindo confortável. Isso não é intuição feminina, isso não é mágica, isso é você ter sido exposto a situações parecidas várias vezes e aquilo te trazer uma informação subjacente. Isso é analítico. Então, acho que todos nós fazemos isso ao longo da vida e talvez essa cisão entre humanas e exatas, entre dado e informação, tenha sido uma forma que a gente usou para sistematizar, mas que afasta as pessoas de uma verdade que todo mundo tem um olhar analítico. Então, você validar essa leitura de que tudo que você sabe é uma análise que você faz sobre algo, né? Eu acho que é a primeira coisa para você quebrar a barreira sobre não precisar se aprofundar ou não querer se aprofundar. Você já faz isso no seu dia a dia. Então, você já começou a andar, você pode continuar se especializando numa coisa que você instintivamente faz, que é analisar. Super. Eu acho que teve recentemente, né, um vídeo que viralizou de uma intelectual negra, inclusive, falando sobre doação de órgãos, né? E analisando, inclusive, alguns dados e a ausência de outros dados, né, e trabalhando um pouco a questão de que a maior parte das pessoas que doam seus órgãos são pessoas negras e a maior parte das pessoas que recebem esses órgãos são pessoas brancas. Isso viralizou nas redes sociais, foi maravilhoso, assim, a discussão que foi gerada. E eu acho que isso é uma coisa interessante para a gente pensar dados e redes sociais. Aproximar da realidade das pessoas, especialmente dos jovens. Uma outra, né, uma pesquisa, um dado, né, que é muito forte, aquele dado, né, de que a cada 23 minutos um jovem negro é morto no Brasil. E aí, como você trouxe, esse jovem negro, ele é alguém, ele é uma pessoa, ele é o filho de alguém, ele é o irmão de alguém, ele tem nome, ele tem sobrenome. Então, esse dado é um dado denso, é um dado difícil, mas eu acho que isso, a gente pensar que esses dados têm cara, têm cor, isso é um recorte que é interessante para a gente pensar, né, nas redes sociais. E eu acho que as redes sociais têm uma capacidade que ajudaria muito a gente no dado, né, porque muitas vezes o dado assusta, o número assusta. E a rede social, em contrapartida, ela aproxima. Então, eu acho que a gente juntar esses universos, né, e a rede social, inclusive, ela é toda pautada em dados.
Todas as atualizações das nossas redes sociais, que a gente fica indignada. E agora, por exemplo, mudou o Google Chrome, né? Mudou o lugar onde ficam os downloads, né? Que iam, vocês lembram, pra barra ali embaixo. E agora fica lá em cima. Gente, eu fiquei enlouquecida. Perdi meia hora de trabalho. Meu Deus, cadê meus downloads? Você me lembrou de um episódio que a gente fez aqui sobre memes. Que a gente falou exatamente sobre assim, como é que a gente pega essa linguagem e essa linguagem cabe em tudo. E em qualquer profissão, em qualquer área, para a gente começar a explicar temas muito complexos. O brasileiro tem essa facilidade, né, gente? É incrível, de produzir narrativa. Então, tem um monte de páginas hoje de filosofia, de mapa, de geografia. E eu lembrei agora até de uma que é só sobre dados, que eles conseguem explicar tudo com um monte de gráfico, com um monte de número, mas de um jeito divertido, de um jeito engraçado. E isso também dá uma horizontalizada no acesso às coisas, né? No acesso ao conhecimento. E eu acho que a rede social tem muito esse papel, né? De trazer, de catalisar, de ser uma janela mesmo, né? De ter ali uma introdução, né? Eu vejo hoje, né, na rede social, uma porta para o outro lado. E eu acho que é isso que a gente precisa dizer também bastante para os jovens, é que o mundo não se resume só àquele primeiro, né, aquela primeira imagem, aqueles 5 segundos. Né? Tem mais coisa. Né, o nosso algoritmo, que é tipo essa entidade, né, que é esse metadados e tal, ele vai ali cruzando e ele vai induzindo, ele vai conduzindo, e a gente precisa estar ativo dentro desse processo. A gente não pode ser um dado simplesmente, a gente tem que estar ali construindo junto, convidando, sabe, através de narrativas atraentes, através de narrativas divertidas, através de narrativas familiares a essas pessoas, as linguagens que elas praticam. Então, eu acho que a rede social é uma oportunidade de um mergulho mais profundo, sabe? E vice-versa também, né? Nós que estamos a serviço de fazer essas leituras, né? De espremer esses algoritmos e entender, a gente também precisa estar propositivo, né? Dizer, olha, de alguma forma a gente precisa participar dessa condução também. Bom, a gente vai chegando aqui para o fim. Esse momento, que chato, sempre sofridinho. Mas, para a gente começar a endereçar esse final, vocês acreditam que a análise de dados vai se tornar uma habilidade muito básica no futuro? Tipo, saber ler e escrever? A gente vai ter que saber ler, escrever e analisar dados? Todo mundo? Isso não vai ser mais uma área, num lugar, uma caixinha fechada? Eu não sei se a análise de dados, mas a literacia de dados, sim. A capacidade de entender que o que eu estou fazendo, que cada like que eu dou num conteúdo de alguém está servindo a um propósito maior, certamente. E a capacidade analítica, de um modo geral. Não necessariamente o número, mas a capacidade de ler um cenário, de observar e de ter a empatia de o que eu vou fazer a partir disso. Com toda certeza. Essa é a coisa mais humana que a gente tem no universo de dados. Maravilhoso isso. Eu torço muito por isso, inclusive, porque é isso, né? A capacidade de analisar é a capacidade de criticar, é a capacidade de se opor ou, sabe, de se unir. Então, eu torço para que todos no futuro possam ter acesso não só à educação, né, leitura, enfim, formal ali, mas que elas possam ter uma formação que dê ferramentas suficientes, subterfúgios, para que elas possam fazer suas próprias análises, propor suas próprias análises. Eu torço muito por isso. Eu torço muito também, mas eu acho que eu torço para que essa capacidade analítica de dados ela seja ampliada também, né? Porque é claro que a gente pode olhar para esse lugar ali mais estrito senso, né? Mas, por exemplo, as nossas mães, né, que tinham uma coisa de olhar, abrir a janela e falava hoje vai chover, sai com guarda-chuva. Isso é uma capacidade analítica, né? Olhar e falar, cara, a gente mora num lugar que aí você vai pro centro da cidade, você vai passar por vários lugares, sai com a identidade, porque você pode ser parado pela polícia e isso pode gerar toda uma situação. E como agir se você for parado pela polícia para reduzir os possíveis danos. Isso é uma capacidade analítica, né? Com recorte de raça, de gênero, de geolocalização. Então, eu gostaria muito, né, que todo mundo, mas aí isso tem a ver com fome,
Isso tem a ver com acesso à educação formal e não formal. Então, eu torço para que todo mundo tenha a possibilidade de se formar, de estudar, de trabalhar essa capacidade analítica e, ao mesmo tempo, torço para que a nossa sociedade valide e perceba também a importância dessas outras capacidades analíticas das nossas mães, das mulheres, de uma forma geral, dos povos indígenas, povos originários, das populações quilombolas, que tem, né, de uma forma que muitas vezes... Saberes, exato, né? Que é muito... que está ali muito no cotidiano, né? Essa análise de dados que olha para a natureza, que olha para os saberes do cotidiano. Então, torço para esses dois lados, para que todo mundo possa acessar esses saberes ali mais estrito senso, para que daqui a algum tempo todo mundo consiga ler uma planilha de Excel, mas torço também para que um pajé que fez uma análise do tempo, da chuva e do sol seja reconhecido e validado como um analista de dados, né? Opa, então, para a gente fechar, futuro do trabalho para você é? Para mim, o futuro do trabalho é coletivo, né? Ele parte dessa percepção de que nós somos seres coletivos, de que sozinhos a gente não vai para lugar nenhum. Inclusive, essa perspectiva individualista e individualizante é o que está gerando no nosso planeta, né, uma série de desastres. Então, acho que é isso, né? O futuro, tanto do trabalho quanto do mundo. É a gente parar de se ver enquanto sujeito individual e começar a se ver como sujeitos coletivos. Eu acrescento ao que a Pamela falou, assim, acredito muito nisso, no coletivo, e acredito na nossa capacidade de atuar no micro, sabe? Na sua comunidade, no seu entorno, sabe? Na sua família, e ir contagiando, sabe? E desenvolvendo, ampliando esse impacto ao máximo de pessoas, né? Que seja benéfico para o máximo de pessoas. Então, eu acho que o futuro do trabalho ele é coletivo e ele é comunitário, sabe? Boa. Ali no pequeno. Lau. Eu diria que o futuro do trabalho, para ser coletivo e para ser comunitário, ele tem que partir dos afetos. Ninguém começa a fazer um excelente trabalho, um trabalho de impacto, um trabalho que mexa com a sua comunidade, se não partir de alguma coisa que é muito verdadeira para si. Então, a gente pensa muito em qual é a carreira que vai ser mais importante, que vai ter mais oportunidades. Começa com aquilo que te toca, porque provavelmente você vai chegar em algum lugar, né, em que você precisa movimentar afetos para, de fato, fazer um bom trabalho. Bom, os dados estão aí para quem quiser costurá-los da melhor forma para costurar o seu próprio futuro. Esse foi mais um episódio especial do Falando de Propósito, gravado ao longo do Rio Senac Summit. E mais do que promover a educação profissional, o propósito do Senac é gerar grandes oportunidades de transformação. E como a gente não quer deixar ninguém para trás, nos juntamos a quem também está nessa jornada pela inovação e pela inclusão social para amplificar a nossa voz. Acompanhe os outros episódios. Um abraço.